Imagine um mundo repleto de criaturas colossais que governaram a Terra por milhões de anos. Árvores imponentes formavam densas florestas, enquanto vastas planícies se estendiam sob céus patrulhados por répteis voadores. Vulcões rugiam, moldando a paisagem. Esta era a Era Mesozoica, a Era dos dinossauros. O chão tremia sob os gigantescos herbívoros. Rios serpenteavam pela terra, fornecendo água vital. Sons estranhos ecoavam pelas florestas pré-históricas. Os dinossauros ocupavam todos os nichos ecológicos, desde os enormes saurópodes até os temíveis terópodes. Sua história é de adaptação, evolução e, por fim, extinção. A história dos dinossauros começa no período Triássico, aproximadamente entre 252 e 201 milhões de anos atrás. Este período marcou o início de uma nova era na história da Terra, onde a vida começou a se diversificar novamente após um evento catastrófico. A Terra estava se recuperando de uma extinção em massa devastadora, que eliminou cerca de 90% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. Este evento abriu caminho para novas formas de vida emergirem e se adaptarem. De origens humildes, surgiram os primeiros dinossauros, inicialmente pequenos e discretos. Eles eram criaturas modestas, muitas vezes menores que um cachorro moderno, mas com um potencial evolutivo imenso. Esses primeiros dinossauros eram bípedes, ou seja, caminhavam sobre duas pernas. Essa postura bípede lhes dava uma vantagem significativa em termos de mobilidade e visão. Eram ágeis e rápidos, características que os ajudaram a sobreviver em um mundo cheio de predadores e competição. Sua velocidade e agilidade eram cruciais para escapar de ameaças e caçar presas menores. Um dos primeiros dinossauros conhecidos é o Eoraptor, um pequeno dinossauro carnívoro da América do Sul. Este predador ágil e eficiente é um exemplo perfeito de como os dinossauros começaram a dominar seu ambiente. Com cerca de 1 metro de comprimento, o Eoraptor caçava pequenos animais e insetos, utilizando sua velocidade e dentes afiados. Ao longo de milhões de anos, esses primeiros dinossauros evoluíram, aumentando em tamanho e diversidade. Eles se adaptaram a uma variedade de nichos ecológicos, desde predadores ferozes até herbívoros gigantes. O Triássico foi uma época de experimentação e adaptação. Durante este período, os dinossauros começaram a desenvolver características únicas que os ajudariam a prosperar nos períodos Jurássico e Cretáceo que se seguiriam. O período Jurássico, que se estende de 201 a 145 milhões de anos atrás, marcou a ascensão dos gigantes saurópodes. Essas criaturas majestosas, com seus longos pescoços e caudas, dominavam a paisagem. Entre os mais icônicos estava um herbívoro imponente. Seu longo pescoço permitia que ele alcançasse os galhos mais altos das árvores. E eram outros saurópodes bem conhecidos. O Jurássico foi uma era de ouro para os dinossauros, um período de tamanho e diversidade sem precedentes. O mundo era verdadeiramente seu domínio. O período Cretáceo, de 145 a 66 milhões de anos atrás, testemunhou o reinado de alguns dos predadores mais temíveis que já existiram na Terra. Este período foi marcado por uma incrível diversidade de vida e uma intensa competição entre espécies. Entre esses predadores de topo estava o Tyrannosaurus Rex, sinônimo de poder e terror. Este dinossauro gigante é talvez o mais famoso de todos os dinossauros. Com suas mandíbulas maciças e pernas poderosas, o Tyrannosaurus Rex era o rei indiscutível do seu tempo, dominando as terras que habitava. Suas mandíbulas eram capazes de esmagar ossos com facilidade, e suas pernas fortes permitiam que ele perseguisse suas presas com velocidade surpreendente. Este predador era verdadeiramente uma força da natureza. Outro predador formidável era o Allosaurus, um grande terópode do final do Jurássico. Este dinossauro era menor que o T-Rex,
mas não menos mortal. O Allosaurus era um caçador ágil e inteligente, usando suas garras afiadas e dentes serrilhados para capturar suas presas. O Allosaurus era um caçador formidável, capaz de derrubar presas grandes e pequenas com igual eficiência. Sua habilidade de caçar em grupo o tornava ainda mais perigoso. Esses predadores do ápice desempenhavam um papel crucial no ecossistema, mantendo o equilíbrio da natureza e garantindo a sobrevivência de suas espécies. O Cretáceo também viu o surgimento do Spinosaurus, um dos maiores dinossauros carnívoros, e do Ceratosaurus, conhecido por seu chifre distinto. O Spinosaurus era único com sua vela dorsal e habilidade de caçar tanto na água quanto em terra. O Ceratosaurus, por outro lado, era um caçador ágil e feroz, adaptado para uma variedade de ambientes. Foi uma época de intensa competição e inovação evolutiva, onde apenas os mais fortes e adaptáveis sobreviveram. Esses predadores do ápice moldaram o curso da história natural de maneiras que ainda estamos descobrindo hoje. O mundo dos dinossauros era muito mais diversificado do que apenas os saurópodes gigantes e os predadores temíveis. Uma vasta gama de outras espécies de dinossauros perambulava pela Terra. Entre eles estavam os ceratopsianos, como o e os dinossauros encouraçados, como o veloz e ágil era um caçador habilidoso. A diversidade de dinossauros demonstrava o incrível poder da evolução. O reino dos dinossauros era uma tapeçaria da vida, um testemunho das infinitas possibilidades da natureza. O reinado dos dinossauros chegou a um fim dramático há aproximadamente 66 milhões de anos. Esses gigantes, que uma vez dominaram a Terra, foram subitamente eliminados em um evento cataclísmico. Um enorme asteroide, com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, atingiu a Terra perto da atual península de Yucatán, criando uma cratera massiva. O impacto desencadeou uma cadeia catastrófica de eventos, incluindo terremotos e erupções vulcânicas. Uma bola de fogo colossal queimou a paisagem, incendiando florestas e gerando incêndios que se espalharam rapidamente. Enquanto isso, um enorme tsunami engolfou as regiões costeiras, varrendo tudo em seu caminho e alterando drasticamente o litoral. Poeira e detritos foram lançados na atmosfera, bloqueando a luz solar e criando um inverno de impacto que durou meses. Isso mergulhou o planeta na escuridão, com temperaturas caindo drasticamente. A perda da vida vegetal levou ao colapso da cadeia alimentar, afetando todos os níveis de vida, resultando na extinção dos dinossauros e de muitas outras espécies. O evento de extinção Cretáceo-Paleógeno marcou o fim da era dos dinossauros, abrindo caminho para a ascensão dos mamíferos e, eventualmente, dos seres humanos, Apesar de sua extinção, os dinossauros continuam a cativar nossa imaginação. Paleontólogos trabalham incansavelmente para descobrir os segredos desses gigantes pré-históricos. Por meio de escavações cuidadosas e análises de fósseis, eles remontam a história dos dinossauros. Os fósseis fornecem pistas valiosas sobre a aparência, o comportamento e a evolução dos dinossauros. O estudo dos fósseis de dinossauros revolucionou nossa compreensão da vida pré-histórica. A história dos dinossauros continua a se desdobrar, revelando novos insights sobre essas criaturas magníficas. O estudo dos ossos de dinossauros fornece uma riqueza de informações. Ao analisar os ossos, os paleontólogos podem determinar o tamanho e a postura de um dinossauro. As marcas de fixação muscular indicam o tamanho e a localização dos músculos. A análise de dentes fossilizados revela informações sobre a dieta de um dinossauro. O exame microscópico do tecido ósseo revela detalhes sobre a taxa de crescimento e a idade. Essas reconstruções esqueléticas nos permitem visualizar o tamanho e a forma dos dinossauros.
O legado dos dinossauros se estende muito além de sua extinção. Eles continuam a inspirar admiração e maravilha, capturando nossa imaginação. Os dinossauros se tornaram figuras icônicas na cultura popular. Sua história é um lembrete do poder da evolução e da interconexão da vida. O estudo dos dinossauros inspirou novas tecnologias e descobertas científicas. O legado dos dinossauros continua a moldar nossa compreensão do mundo natural. Sua história é um testemunho do poder duradouro da descoberta científica. A exploração do mundo dos dinossauros está longe de terminar. Novas descobertas estão constantemente sendo feitas, revelando novas espécies. Os avanços tecnológicos permitem que os cientistas estudem fósseis com detalhes sem precedentes. O estudo do DNA de dinossauro tem o potencial de desvendar mais segredos. O mundo dos dinossauros é uma fronteira vasta e emocionante. Ao continuar a explorar e aprender, podemos obter uma compreensão mais profunda dessas criaturas magníficas. A história dos dinossauros é uma história que continua a se desdobrar, convidando-nos a participar da aventura.